Você confia no ala do seu time? Fala galera, aqui quem fala é o Fidelis, mais uma vez aqui trazendo um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui de tier list, são os vídeos que estão mais dando certo aqui no canal, então eu vou trazer aqui mais uma pra vocês. Já foi de armador, ala armador e pivô, agora eu senti a obrigação aqui de trazer a posição de ala pra vocês. Vou estar ranqueando aqui todos os 30 alas dos 30 times titulares, então eu vou pegar o ala titular do Spurs, o ala titular do Cleveland Cavaliers, o ala titular do Lakers e vou estar trazendo aqui pra vocês. Antes de tudo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora lá que esse vídeo vai estar muito bom. Vamos começar aqui com o Paul George, que é o ala titular do Boston Celtics. O Paul George que foi envolvido na troca recentemente com o Jaylen Brown. É um cara assim, que já não rende mais o que rendia no seu auge da liga. É um cara que no auge ele era um baita de um pontuador, um baita defensor, só que hoje ele realmente já não rende mais. Na temporada passada, perdeu bastante jogos por conta de cair no doping. Ele hoje em dia é mais conhecido por fazer podcasts do que realmente jogar efetivamente na NBA. Então por isso eu vou estar colocando o Paul George em Washington. Por quê? O Paul George nos seus anos de liga no auge ele era um baita two-way, era um cara que defendia e atacava muito bem. Só que hoje em dia realmente teve um momento de chama, reacender o que jogava na temporada passada nos playoffs contra o próprio Boston Celtics, só que realmente ele já não rende mais, ele já tá com 35 anos de idade e cara, realmente o Paul George já é um jogador washed, um jogador que pra mim já não vai render mais nada, não tem mais o que entregar pra história da NBA. Seguindo, a gente já tá aqui com uma dupla dinâmica, o Michael Porter Jr. O Michael Porter Jr. no Brooklyn Nets, é claro que ele teve essas médias aí, vou estar colocando pra vocês, muito boas de pontuação, só que a gente realmente sabe quem é o Michael Porter Jr. O Michael Porter Jr. não é um jogador de todas essas médias, ele realmente teve esses pontos, tudo isso, por conta que estava no Brooklyn Nets, então, ou seja, ele era a primeira opção do time, então claro que ele vai fazer mais pontos, arremessando mais bolas, mas quando ele estava no Denver Nuggets, ele tinha apenas uma função, que era arremessar de 3 pontos e tentar defender, e ele não conseguia fazer isso. A sua última temporada no Denver Nuggets, ele entregou uma série contra o Oklahoma City Thunder que naquele ano acabou sendo campeão, e se fosse o Denver Nuggets naquela final, tenho minhas dúvidas se o Denver Nuggets seria campeão ou não, eu acho que seria campeão. Mas o Michael Porter Jr. realmente, ele, quando precisou dele num time importante, num time de final, ele conseguiu entregar em 2023, só que depois disso ele já não teve mais momentos bons. Ele é o jogador anti-passe. O pessoal brinca muito com isso porque ele realmente ele prefere 1000 vezes fazer cestas do que dar assistências, e claro que a maioria dos jogadores prefere fazer isso, mas ele é um caso de que realmente não toca a bola, ele não toca a bola para nenhum companheiro, ele realmente é aquele cara que vai receber a bola e tentar criar o seu espaço de arremesso, independente se um companheiro estiver livre, independente se o melhor jogador do time não é ele, ele vai estar tentando criar o seu próprio arremesso, independente também da situação do jogo. Então o Michael Porter Jr., mesmo tendo essas médias, mesmo sendo a primeira opção do Brooklyn Nets, só sendo a primeira opção do Brooklyn Nets, eu já colocaria ele aqui em Washington, mas dentre todas essas circunstâncias de não render um time que realmente brigava por alguma coisa, eu vou estar colocando ele aqui em Washington, pior que o Paul George, porque o Paul George na temporada passada ainda conseguiu entregar um pouco no Philadelphia 76ers, e eu acho que ele vai ter mais importância pro Boston Celtics. O Boston Celtics, pra mim, vai ter infinitamente mais teto de competição do que o Brooklyn Nets, e o Paul George pode entregar ainda dos dois lados da quadra. Seguindo, nós temos aqui o OG Anunoby, que pra mim eu tenho tudo colocar ele aqui no Elite, mas eu ainda vejo outros 3 nomes acima dele, vocês vão ver aqui no decorrer do vídeo. Mas o OG Anunoby, ele foi o ala titular do New York Knicks, campeão da temporada passada, e não por conta disso. Pra mim, todo time deveria ter um OG Anunoby que liderou a liga em 3 pontos do corner, em porcentagem de 3 pontos no corner, teve quase 50% das bolas no perímetro. Ele é muito bom jogador dos dois lados da quadra, arremessa de 3 muito bem, ainda assim ele consegue infiltrar muito bem, é um jogador físico, um jogador atlético, um jogador explosivo e consegue defender em todas as posições com excelência. Se você colocar ele para marcar, tanto o Jason Tatum como o Luka Doncic ele consegue marcar, mesmo sendo jogadores com características de jogo diferentes. Ele é um papel de marcador assim muito bom, ele é muito bom jogador. E para mim, se cada franquia da NBA tivesse um OG Anunoby, todas as franquias estariam satisfeitas
saciadas em tantos problemas ofensivos e tanto como problemas defensivos. Eu vejo o OG Anunoby conseguindo ser uma subestrela de algum time, como ele foi no New York Knicks. Na verdade, ele era a terceira opção desse time, mas independente, ele foi muito importante na campanha, tendo posses ofensivas e defensivas muito importantes, e por conta disso, eu terei que colocar o OG Anunoby em muito bom, porque realmente, ele é um jogador fora do comum, tanto no ataque como na defesa, e cara, assim, você precisa ter um OG Anunoby no seu time para você falar que tem um jogador realmente de um alto calibre dos dois lados da quadra. Em seguida, nós temos o Jaylen Brown, o atual dono, talvez, da franquia de Filadélfia, juntamente com o Tyrese Maxey. Cara, muito bom jogador, assim como o OG Anunoby. É um jogador de excelência dos dois lados da quadra, um jogador que conseguiu liderar o Boston Celtics após 16 anos de seca para um título. Em 2024, juntamente com o Jason Tatum, foi o principal jogador do Boston Celtics campeão. É um jogador que vai conseguir te entregar uma posse defensiva muito importante. Se você precisar de um jogador fazer cesta no momento decisivo, o Jaylen Brown é esse jogador. Em 2022, nos playoffs, ele não se omitiu quando chegou na final. Em 2023, 2024, que foram os anos aí que o Boston Celtics bateu na porta, ele não se omitiu também nos playoffs. E eu acho que não só em playoffs ele não se omite. Em temporada regular, na temporada passada foi o sexto colocado para MVP, segundo time ao NBA, e conseguiu ajudar o Boston Celtics, que estava com o Jason Tatum lesionado. A gente colocava o Boston Celtics como sétimo, oitavo colocado no play-in, e o Jaylen Brown conseguiu liderar essa franquia para a segunda colocação, um time de quase 60 vitórias, um time que ofensivamente entregou muito bem e defensivamente entregou muito bem também, e a âncora ofensiva e defensiva desse time foi o Jaylen Brown. Então, por conta disso, e também no novo começo, que eu vejo o Jaylen Brown agora com uma característica de vilão, no caso, ele vai querer provar seu vilão, que foi trocado, foi desperdiçado, foi jogado do time que ele fez história. Então eu vejo o Jaylen Brown agora como um jogador de elite, um jogador muito bom. Se fosse na temporada 2024, tanto como agora, eles seriam colocados ali na categoria de elite. Porém, agora ele quer mostrar ainda mais, ele tá com um anseio de jogar, ele tem uma ambição de ser o melhor jogador, e agora vai estar num time encaixado, que pra mim vai estar muito melhor que o Boston Celtics na próxima temporada. E o Jaylen Brown tem tudo pra fazer uma das melhores temporadas da sua carreira. Em seguida, nós temos o Kawhi Leonard. Eu coloquei o Kawhi Leonard aqui como se a troca do Raptors já tivesse concretizada. Parece que vai dar certo, mas de qualquer jeito a gente vai ter o Brandon Ingram ainda para comentar em alguns instantes. Mas vamos falar aqui do Kawhi Leonard como se a troca tivesse acontecido. O Kawhi Leonard, não preciso falar nada, já se provou dentro da liga desde que entrou. Em 2014, com apenas 3 anos de NBA, ele foi Finals MVP em cima do Miami Heat do LeBron James, foi conhecido por toda sua marcação. O LeBron James tem um momento que o Kawhi Leonard entra em quadra, ele solta o xingamento, oh shit, tipo isso. E o Kawhi Leonard é conhecido por toda a sua amplitude defensiva, um cara que é um dos melhores defensores da história. O apelido dele é The Claw, um cara que é muito conhecido pela sua marcação, tem posses defensivas em campeonatos, como foi com o Toronto Raptors em 2019, como foi com o Spurs em 2014, e todos os anos de sua carreira em que ele foi a principal opção do seu time, ele conseguiu render muito bem. Em 2017, quando o Spurs estava em decadência ali após a saída do Tim Duncan, ele conseguiu levar o time ainda para uma final de conferência, juntamente com o LaMarcus Aldridge. Eu falei decadência porque não tinha mais o Tim Duncan, mas ainda tinha uma base muito sólida. E foi o começo da decaída do Spurs para futuramente chegar no Victor Wembanyama. Mas o Kawhi Leonard, ele conseguiu render muito bem em todos os times que jogou. Na temporada passada foi o 7º colocado para MVP, segundo time ao NBA, um cara assim, sobrenatural no ataque também. Na temporada passada conseguiu seu career high, foi 55 pontos em uma noite. Então dá pra ver que mesmo a gente colocando ele como um dos melhores defensores da história, a gente tem que dar o seu devido valor na pontuação também. A gente tem aquela bola impressionante de 3 pontos em 2019 contra o Philadelphia 76ers, que ele mete aquele buzzer beater incrível. E então a gente tem um cara que não se omite em playoffs, um cara que quando precisou é muito bom dos dois lados da quadra, e também já tem um certo nome na liga, e não por isso, não por conta do nome que ele fez no passado, ele vai deixar de ser exaltado no presente, porque na temporada passada ele conseguiu estar em 7º do MVP. Então por conta dessas circunstâncias, eu coloco o Kawhi Leonard como elite ainda. É um cara de elite, entrega dos dois lados da quadra, muito bom jogador. Cara, Kawhi Leonard é elite ainda e vai ser elite enquanto ele render dos dois lados da quadra. O Ken Johnson é o cara
cara que chegou no lugar do Michael Porter Jr. porque ele não estava rendendo mais. Veio do Brooklyn Nets, a troca entre os dois foi uma troca que pra mim foi um bom encaixe. O Cam Johnson é melhor arremessador de 3 pontos, ele consegue render melhor dentro do estilo de jogo do Nikola Jokic, e ele consegue matar as bolas que o Michael Porter Jr. não estava conseguindo. É um cara que traz mais fisicalidade, ele consegue pontuar melhor dentro do garrafão do que o Michael Porter Jr. É claro que as médias dele dentro do Brooklyn Nets e as médias dele do Denver Nuggets trocaram. Foi a mesma coisa do Michael Porter Jr. As médias que o Michael Porter Jr. tinha no Denver Nuggets são as que o Cam Johnson tá tendo agora, e as que o Cam Johnson tinha no Brooklyn Nets são as que o Michael Porter Jr. tá tendo agora. Então a gente não pode se basear dentro das médias que ele teve agora, a gente não pode falar que ele teve uma decadência, porque agora ele tem um outro estilo de jogo, um outro plano de jogo dentro do Denver Nuggets. É um cara que vai ser a terceira, quarta opção ofensiva, mas tem o seu papel determinado dentro de jogo, que é matar as bolas de 3 pontos, conseguir pontuar bem dentro do garrafão, conseguir se livrar da marcação pro Jokic conseguir achar você num passe sobrenatural. Dentro dessas circunstâncias, eu coloco o Cam Johnson em ok. Ele não é um cara que eu consigo colocar em bom. Talvez ele colocaria ele em Washington até, mas pela temporada que ele fez do Denver Nuggets na temporada passada, eu acho que é um cara que vai ter o seu devido valor ainda enquanto estiver no Denver Nuggets, juntamente com o Nikola Jokic. Talvez se o Peyton Watson assinar o seu contrato, talvez ele perca um pouco do espaço, mas como tudo indica, parece que eles vão perder o Spencer Jones por Oklahoma City Thunder e o Peyton Watson tá com entrave na negociação. Então a gente pode ver mais pontos, mais minutos do Cam Johnson em quadra. Não por causa disso eu vou colocar ele como um jogador bom, porque pra mim ele é ok, ele é a média, um jogador nota 5, 6 dentro da NBA hoje. Já o Jaden McDaniels, um cara que teve um papel importantíssimo no Minnesota Timberwolves na temporada passada, que pra mim vai ter um papel importantíssimo também nesse novo Minnesota, juntamente com o LaMelo Ball, e na saída do Naz Reid vai ter mais minutos e mais importância defensiva e ofensiva. Estou falando do Jaden McDaniels, cara, muito bom jogador dos dois lados da quadra. É um cara que vai marcar a melhor arma ofensiva da equipe adversária. O Jaden McDaniels falou nos playoffs passado e conseguiu eliminar o Denver Nuggets. Falou pra cima do San Antonio Spurs, mas não conseguiu eliminar. Mas não por conta disso as atuações deles foram ruins. E eu acho que ele tem o seu devido valor dentro da liga, ele tem o seu devido valor dentro do Minnesota Timberwolves. É um cara, assim, que realmente é muito bom jogador, ele fala e faz, ele pode ter esse novo papel aí dentro do Minnesota Timberwolves, juntamente com o Anthony Edwards, de serem os faladeiros, que eu vou enterrar na sua cabeça, eu vou matar uma bola de 3 pontos na sua cara, e que conseguem converter. E eu acho que esse novo Minnesota, ele tem um teto para competição dentro da Conferência Oeste, e eu acho que muito por conta disso é da âncora ofensiva, âncora defensiva do Jaden McDaniels. Ele não é a âncora ofensiva, mas defensivamente ele e o Rudy Gobert compõem uma das melhores defesas da NBA aí há 3 anos. O Minnesota Timberwolves vem tentando ter esse posto. Então, por conta disso, eu coloco o Jaden McDaniels atrás ainda do OG Anunoby, mas não por conta disso. Ele não vai deixar de ser muito bom jogador, porque ele entrega ofensivamente e ainda assim entrega defensivamente num time com alto calibre, numa alta competição. Então, ele fica muito bem nessa prateleira. Para o Jalen Williams, eu não preciso falar nada. O Robin do Shai Gilgeous-Alexander não se omite. Em playoffs ele meteu 40 pontos em um jogo de finais contra o Indiana Pacers. É um jogador muito bom dos dois lados da quadra. Na temporada retrasada ele foi terceiro time ao NBA e segundo time de defesa. Então assim, ele tem o seu papel importantíssimo, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Pontua com excelência dos 3 níveis da quadra. Um jogador que traz fisicalidade, energia, tem enterradas muito boas. Então é um cara atlético, um cara que consegue pontuar muito bem do mid-range. E também, eu não preciso nem falar dessa versatilidade defensiva, que em alguns momentos, na série contra o Indiana Pacers, ele marcava tanto o Haliburton, quanto marcava o Pascal Siakam, quanto marcava o Miles Turner. Então a gente vê que ele é um cara muito versátil defensivamente e que tem o seu certo papel pro Oklahoma City Thunder ser o que é hoje, pro Shai Gilgeous-Alexander ter seus 2 MVPs e pro OKC ter ganho o primeiro título da sua franquia. Então muito disso passa pela mão e pela característica ofensiva e defensiva do Jalen Williams. Então, por conta disso, eu coloco ele na frente do Jaden McDaniels, mas ainda atrás do OG Anunoby, dentro da NBA hoje, porque o OG Anunoby é uma peça importante do atual time campeão. O OG Anunoby, ele é decisivo, o OG Anunoby, ele entrega dos dois lados da quadra e já é mais consolidado dentro da NBA como um cara que já ganhou 2 vezes o campeonato. O Jalen Williams ainda é jovem, ele tem um teto maior talvez ainda que o OG Anunoby, porém ele ainda tá voltando de lesão. A temporada passada ele não jogou tantos jogos,
voltou ainda nos playoffs contra o San Antonio Spurs, ainda com menos minutagem, ainda não voltou a ser o Jalen Williams que é, mas por todo o seu teto, por tudo que ele fez na temporada retrasada e por todo o seu potencial, eu não vou poder deixar de colocá-lo ainda em muito bom, porque o Jalen Williams, a briga dele é por elite. Se você quer um jogador que conseguiu liderar o Portland Trail Blazers e conseguiu fazer isso com excelência juntamente com o Thiago Splitter no comando da equipe, um cara versátil, um cara que entrega o jogo muito bem, um cara que arma o jogo e consegue fazer com excelência, e a gente tá falando do Deni Avdija. Deni Avdija que teve médias muito boas com o Portland Trail Blazers na temporada passada, conseguiu liderar esse time para os playoffs, conseguiu avançar, na verdade eles conseguiram o play-in, mas passaram do play-in para os playoffs e fizeram uma série muito boa contra o San Antonio Spurs. O Deni Avdija é aquele cara que te entrega na armação, é um cara que te entrega na pontuação e que te entrega na defesa também. Ele liderou a liga em drives por jogo na temporada passada e conseguiu converter isso em pontos. É um cara então que usa muita fisicalidade, a sua força, seu atleticismo, e também eu acho que dentro desse novo Portland Trail Blazers com o Ja Morant, com a volta do Damian Lillard, com o Donovan Clingan melhorando cada vez mais, com esse time muito defensivo, eu acho que o Portland Trail Blazers tem tudo para ir muito bem na próxima temporada, e eu acho que a peça crucial para isso tudo vai ser o Deni Avdija e não o Ja Morant, não o Damian Lillard, nenhum outro jogador. Ele já se provou ser a cara da equipe na temporada passada, vai continuar se provando, é um cara muito jovem ainda, tem apenas 25 anos, entrou na NBA há apenas 6 anos, então eu acho que o Deni Avdija ainda tem muito teto para evolução, é um cara que já se provou na temporada passada, conseguiu liderar uma equipe sozinho e por conta disso eu coloco ele ainda na frente do Jaden McDaniels. Ainda atrás do Jalen Williams, mesmo tendo a temporada muito melhor que a do Jalen Williams, mas o Jalen Williams já se provou sendo campeão, sendo importante em playoffs, em partidas decisivas, mas o Deni Avdija tem tudo aí para no futuro estar brigando aí por elite também, porque é um cara jovem, um cara que entrega em todos os quesitos dos jogos defensivos, ofensivos e também na armação, então é um cara que aí a gente tem que ficar de olho para a próxima temporada na briga por um top 15 melhores, top 20 melhores jogadores da NBA. A AC Bailey é um cara que, assim, na primeira metade da temporada passada dele, foi a primeira metade muito conturbada, não conseguiu ter muitos minutos, teve um problema de lesão também, mas na segunda metade ele se transformou, é um excelente jogador nos seus tempos de universidade de Rutgers. Ele e o Dylan Harper eram uma das melhores duplas universitárias da NBA, do basquete universitário da NCAA, e eu gosto muito do jogador que ele é, muito atlético, explosivo, ele tem problemas de polêmica sim, mas isso não deve influenciar no jogador que ele é dentro de quadra. Um cara que vai ter um papel importante no Utah Jazz, que pra mim vai ter um teto de competição para a próxima temporada, não um teto para ser campeão, mas um teto de competição no play-in, etc. E o Ace Bailey vai ser muito importante, é um cara que eu vou colocar no banana verde, porque um cara jovem, é um cara que entrega defensivamente muito bem na defesa de perímetro e ofensivamente nos 3 níveis da quadra, é um cara que pode entregar o show, um cara que traz fisicalidade, atleticismo, e eu gosto muito do jogador que o Ace Bailey é, ainda mais agora num time que pode se provar, então ele vai ter mais motivação, mais ânimo de jogar, vai dividir esse papel aí com o Derrick Peterson daqui a alguns anos nessa franquia, juntamente também com o Keyonte George, então eu coloco o Ace Bailey em banana verde, porque dá pra melhorar, dá pra evoluir suas médias, porque é o primeiro ano dele na NBA, e na segunda metade da temporada, foi uma segunda metade muito boa, foi uma segunda metade que ele conseguiu ter jogos de 33 pontos, 9 rebotes, 8 assistências, então mostra ser muito versátil ofensivamente, e na defesa consegue entregar muito bem também. Agora, o Matas Buzelis vai ter um papel muito importante nesse novo Chicago Bulls. O Matas Buzelis, que chegou no draft de 2024 sendo um dos melhores prospectos, é um cara que consegue entregar muito bem e tem uma versatilidade defensiva muito boa, é um cara que dá muitos tocos, rouba muitas bolas, ele consegue ter uma defesa de perímetro e de garrafão muito boa, com excelência, e consegue pontuar muito bem também dentro do garrafão, no mid-range. Ele ainda tem que evoluir um pouco seu jogo na linha do perímetro, mas não por conta disso, não deve exaltar o jogador que ele é. Como ele é o segundo ano, tá indo pro terceiro ano, na verdade, dele de liga, eu coloco ele em banana verde porque ainda tem aspectos ofensivos do seu jogo que devem melhorar, mas defensivamente é um cara muito bom, é um cara que vai ter mais a bola na mão agora no Chicago Bulls com o Thiago Splitter, que como a gente viu a evolução do Deni Avdija, esse novo Deni Avdija pode ser o Matas Buzelis, que o Thiago Splitter colocou a bola na mão do Deni Avdija e deu no que deu no Portland Trail Blazers, então o Matas Buzelis a gente tem que ficar de olho na próxima temporada, porque é um cara que tem um valor ofensivo muito bom, um valor defensivo ainda melhor ainda que ofensivamente, e agora com um novo Thiago Splitter, com um novo Chicago Bulls, ele pode ainda ter um papel ainda mais importante do que teve na temporada passada. O Max Strus, ele tá muito aí no Cleveland Cavaliers aí na posição
principal de titular por falta de opção. O Cleveland Cavaliers tentou com o DeAndre Hunter, não deu muito certo e trocaram ele para o Sacramento Kings, e acabou com o Max Strus e o Jalen Tyson revezaram essa vaga, mas eu decidi ficar com o Max Strus aqui porque eu acho que ele vai ser titular. O Max Strus é um cara que a característica principal dele é arremessar do perímetro, e ele faz isso com excelência, até mesmo melhor que o Cam Johnson. Por isso, eu vou colocar ele no ok. Mas nesse Cleveland Cavaliers, que talvez não renove com o Harden, não sei, ele vai ser um jogador que teve um papel importante na temporada passada e vai ter um papel importante nessa temporada também. Ele só tem que arremessar suas bolas do perímetro, entregar o seu papel defensivamente, assim como ele fez no Miami Heat, que foi na final em 2023. Então é um jogador assim interessante, um jogador que também consegue pontuar bem dentro do garrafão, mas ele não faz muito isso. A gente conhece mais ele por conta da bola no perímetro, e ele consegue fazer isso com excelência, consegue entregar um arremesso de 3 pontos importante, um arremesso decisivo, e ele já é um cara com mais experiência e mais rodagem na NBA do que o Cam Johnson em times competitivos e times que brigam por competição. Então eu coloco o Max Strus em ok, ainda na frente do Cam Johnson, porque eu acho que ele vai ter um papel muito importante no Cleveland Cavaliers na próxima temporada. O Ausar Thompson, eu não preciso falar nada. Defensivamente, é um cara muito bom, um cara que pra mim eu já tenho ele como um dos melhores defensores da NBA hoje, já foi selecionado pro time de defesa, é um cara que no Detroit Pistons, que é um dos melhores times defensivos da NBA, ele é a âncora defensiva desse time, marca muito bem no garrafão, marca muito bem no perímetro, ele vai te incomodar, ele vai pressionar, ele vai marcar o melhor jogador ofensivo do seu time, e ainda eu acho que ele tem que evoluir em pontos ofensivos do seu jogo. Dentro do garrafão ele consegue pontuar bem, ele consegue impor sua fisicalidade, mas a bola de 3 pontos desse cara é muito ruim. Se ele conseguir evoluir essa característica no jogo dele, que é a característica de 3 pontos, que para a NBA de hoje em dia é essencial, para mim a gente tá falando de um ala muito bom. Só que como a gente tá num NBA que precisa do arremesso de 3 pontos, e o Ausar Thompson não consegue fazer isso com excelência, na verdade nem mediano, eu acho que eu coloco o Ausar Thompson aqui em bom, porque ainda defensivamente ele entrega muito, foi do time de defesa, joga num time muito bom e que tem um papel defensivo muito importante, e ele não precisa ser todo esse alarme ofensivo, então por isso eu coloco ele em bom, mas se ele evoluir a sua característica ofensiva, a gente tá falando de um dos melhores alas da NBA hoje. O Aaron Nesmith foi um cara importantíssimo na corrida do Pacers, que chegou na final em 2025, vou estar colocando aí pra vocês os lances que ele teve na final de conferência contra o New York Knicks. Ele acertou 6 arremessos de 3 pontos no último período, que conseguiu fazer o Pacers reverter aquele jogo. Então, um cara que a gente sabe que acerta arremessos importantes, ele consegue pontuar também muito bem dentro do garrafão. Dentro do garrafão ele impõe sua fisicalidade, seu atleticismo, um cara muito atlético também. Defensivamente ainda tem que entregar alguns pontos, mas eu acho que ele vai ter um papel importantíssimo nesse Pacers. O Pacers que pra mim vai ser um dos melhores times da Conferência Leste na próxima temporada. E pra mim, o Aaron Nesmith vai ter esse papel juntamente com o Tyrese Haliburton de ficar no corner, de ficar aberto ali na 45 para acertar arremessos importantes, juntamente com o Ivica Zubat, que gosta de achar alguns passes, não pivô que puxa a fisicalidade, mas também consegue achar passes muito bem. Então eu acho que o Aaron Nesmith vai ter um papel importantíssimo na próxima temporada, mas ele não é do nível ainda, acho que, de um Ausar Thompson, entregando uma defesa importante e nem como caras do muito bom. Eu ainda coloco o Aaron Nesmith em ok, mas é um cara jovem ainda, um cara que já mostrou que tem um papel importantíssimo numa franquia que disputa. Então, se ele evoluir no seu jogo, realmente se consolidar dentro desse time, assim como ele se consolidou em 2025, a gente pode até estar discutindo aí se ele pode subir de categoria. O Jaime Jaquez Jr. é um cara que vai ter um novo começo numa nova franquia, mas não por conta disso a gente não deve dar o seu devido valor. Ele na temporada passada, pra mim, eu sou torcedor do Spurs, mas eu acho que ele deveria ser o real sexto homem do ano. Teve um papel importantíssimo no Miami Heat na temporada passada, vindo do banco, entregou quase 16 pontos por jogo de média, é um cara que distribui o jogo muito bem, impõe sua fisicalidade, tem um bom arremesso do perímetro e entrega muito bem na defesa. Então eu acho que ele é um cara completo, que entrega de tudo na quadra, e eu acho que o Milwaukee Bucks ganha um baita reforço, juntamente com o Tyler Hero, o Jakucionis e o Kelaware, sendo discutivelmente pra mim o segundo melhor jogador dessa troca, um cara que já tá há 3 anos na liga, mas ele chegou como um cara sênior da universidade, então ele já tem 25 anos de idade, um cara mais preparado, já tá preparado para a NBA e entrega muito bem vindo do banco, entende o seu papel muito bem, e eu acho que o Jaime Jaquez Jr. vai ter sim seu papel crucial no Milwaukee Bucks na temporada que vem, mas
assim, o Milwaukee Bucks não vai disputar por muita coisa, então eu ainda o coloco atrás do Ausar Thompson. Mas não por conta disso, a gente não deve dar seu devido valor. Vindo do banco, ele já veio muito bem, e eu acho que agora tendo um papel com um time com a bola mais na mão, que ele vai ter uma certa importância vindo talvez de titular, disputando vaga com o Kyle Kuzma, que pra mim eu acho que o Jaime Jaquez Jr. é infinitamente melhor. Eu coloco o Jaime Jaquez Jr. em bom. O Jimmy Butler vai estar voltando de lesão, é um cara que já é muito consolidado na liga, chegou no draft de 2011 e não foi campeão ainda, mas conseguiu liderar o Miami Heat 2 vezes para as finais, chegou no Golden State Warriors e provocou uma mudança absurda no time quando ele chegou, só que o Warriors não vai disputar por muita coisa nessa temporada, porque o Jimmy Butler vai estar voltando de lesão, o Moses Moody vai estar lesionado, não conseguiram ainda um pivô com constância, porque o Kristaps Porzingis, a gente sabe do que a gente espera dele, é 40, 50 jogos no máximo numa temporada, mas o Jimmy Butler é um cara que, assim, já foi 7 vezes selecionado para o time de defesa, é um cara que, ofensivamente, ele entrega muito bem dos 3 níveis da quadra, acerta arremessos muito importantes, conseguiu liderar 2 vezes um time desacreditado para as finais e ainda tem o seu devido valor dentro da liga. É um cara que conseguiu entregar 56 pontos em um jogo de playoffs, é um cara que já é de mais idade, então entrega experiência para esse time jovem do Golden State Warriors. Então, a gente está falando de um jogador muito bom, mas por conta da idade, por conta de que ele vai estar voltando de lesão e por conta do teto de evolução desse time do Golden State Warriors, o teto de capacidade do que esse time pode chegar, eu acho que eu coloco o Jimmy Butler como o melhor jogador do bom por todos esses fatores, de idade, de voltar de lesão, fisicalidade. Eu acho que o Jimmy Butler vai ter uma regressão nessa temporada, mas talvez daqui 2 anos ele volte melhor, não sei. A gente tem que observar como o Jimmy Butler vai voltar dessa lesão de LCA. O Brandon Ingram, apesar das suas atuações pífias nos playoffs de 2026, eu acho que ele ainda tem um valor muito bom dentro da liga. Vamos contar aí que ele tá nesse time do Los Angeles Clippers, assim como a gente contou que o Kawhi tá no Raptors. O Brandon Ingram vai chegar para adicionar pontuação, vai adicionar experiência também, um jogador que já tá na liga e vai fazer 10 anos, um cara que pontua muito bem dos 3 níveis da quadra, um cara que tem uma infiltração muito boa, mas um arremesso de mid-range melhor ainda, um cara que consegue pontuar da linha dos 3 pontos, mas ainda defensivamente não entrega muito, mas em determinado momento da temporada passada, ele chegou a ficar top 10 MVP, então a gente tem que entender o seu devido valor, mas não por conta disso eu vou colocar ele muito bom, mesmo os jogadores do muito bom ali, nenhum terem pintado sequer no top 15 do MVP. Talvez o Deni Avdija em algum momento da temporada chegou a ficar no top 15, mas ainda assim eu acho que o papel deles para os times são muito mais importantes, jogadores com muito mais capacidade de entregar dos 2 lados da quadra, então eu coloco o Brandon Ingram com facilidade em bom, o melhor jogador do bom até agora, porque entrega na pontuação, entrega na experiência, mas em pós-temporada ele não conseguiu entregar na temporada passada, e não acho que vai ser no Clippers dividindo o papel aí de jogo com o Benedict Mathurin, com o Darius Garland, que ele vai ter uma melhora nesse quesito. Talvez o Clippers disputa por alguma coisa, mas eu acho que o Brandon Ingram vai ser um papel fundamental, mas eu acho que ele não vai ser a peça-chave, a peça principal desse time do Los Angeles Clippers. Se tem um time que tá precisando de reforçar essa posição de ala, é o Los Angeles Lakers. O Jared Vanderbilt, assim, eu acho que ele tá aqui por muita falta de opção. Eu pensei em colocar o Jake LaRavia, mas como o Lakers precisa de jogadores defensivos e o Vanderbilt consegue entregar muito bem a defesa, eu coloco ele aqui no lugar do Jake LaRavia, mas talvez se o Kuminga pintar aqui, eles melhoram muito nessa posição. Porém, como a gente está falando do Jared Vanderbilt, a gente está falando de um cara que entregou apenas 4 pontos por jogo na temporada passada, um jogador que não entrega mais do que entregava nos tempos de Minnesota Timberwolves, Utah Jazz, e eu acho que o Vanderbilt não vai ser o cara, assim, eu acho que ele nem deve jogar no Lakers na próxima temporada, mas eu pensei que ele poderia ser esse titular por conta da característica defensiva. Mas se chegar o Kuminga, assim, nem precisa ter discussão. O Jared Vanderbilt é washed, e dentre essas opções aqui, pra mim, ele é o pior dos jogadores, porque assim, não dá pra elogiar o Jared Vanderbilt, muito pela temporada passada que ele fez. As últimas 2 temporadas dele foram temporadas tenebrosas. 2023 ele teve um charmezinho, assim, deu uma chamazinha, mas longe de ser um jogador que vai decidir jogos, decidir campeonatos, de ser uma quarta, terceira opção ofensiva de um time. Luka Doncic que chora no banho. Dillon Brooks teve uma temporada incrível na temporada passada, chegou a ser cotado pro All-Star, chegou a ser um dos melhores jogadores da NBA em atividade em um determinado momento, que ele teve uma sequência de jogos absurdas.
e entrega muito bem defensivamente, vai tentar entrar na mente do jogador do seu time, se você não for torcedor do Phoenix Suns. Um jogador, assim, que era muito criticado no começo da carreira, era um jogador... Quem é esse cara que tá falando na cabeça do LeBron James? Tem aquela comparação ridícula que a ESPN fez, que o LeBron tem 38 mil pontos na carreira e o Dillon Brooks tem apenas 4 mil pontos. O LeBron é 4 vezes MVP e o Dillon Brooks é 0. Assim, é um jogador que no começo da sua carreira foi decretado como meme, mas nos últimos anos ele tem se provado que é um jogador muito bom. Pode ser uma segunda, terceira peça de um time que pode disputar alguma coisa, assim como o Phoenix Suns disputou na temporada passada, os playoffs. E o Dillon Brooks é um cara que não acho que vai ter a mesma temporada que teve na temporada passada, visando ser um All-Star, mas eu acho que o Dillon Brooks vai ter o seu papel importante nesse novo time, que vai ter o Miles Bridges, que vai ter o Luke Kennard, uma melhora do Gillespie e uma melhora talvez aí do Devin Booker. Eu coloco o Dillon Brooks como agora o melhor jogador do bom, porque diferente do Brandon Ingram, ele é aquele cara que fala muito, aquele cara que vai tentar entrar na cabeça, cara que vai provocar, vai entregar defensivamente, vai conseguir uns roubos de bolas assim muito importantes para o seu time e que consegue entregar também ofensivamente, trazendo a sua fisicalidade, o seu atleticismo e também consegue acertar arremessos importantes do perímetro. Então, por conta disso, toda a sua entrega defensiva, todo o seu trash talk, eu coloco ele na frente do Brandon Ingram na próxima temporada. O DeAndre Hunter, eu só preciso falar uma coisa para colocar ele em Washington. Sacramento Kings. Mas não porque ele joga no Sacramento Kings que ele vai ser colocado em Washington, mas é por outros fatores. Porque ele tentou chegar no Cleveland Cavaliers para saciar uma posição carente do time, não conseguiu, ficou meia temporada e já foi trocado para o Sacramento Kings. Eu tentei achar highlights dele no YouTube para colocar aqui no vídeo para vocês e eu não consegui achar nenhum highlight dele pelo Sacramento Kings, mesmo ele jogando meia temporada lá. Então, por conta disso, eu coloco ele em Washington, não porque eu não consegui achar highlights no YouTube, mas porque ele tentou chegar para saciar uma necessidade do time de Cleveland, ele não conseguiu, chegou, lesionou, e no Atlanta Hawks ele teve uma temporada, antes de chegar no Cleveland, né, no Atlanta Hawks, ele teve temporadas assim muito boas, sendo cotado para Most Improved Player, sexto homem do ano, mas longe de ser o jogador que chegou no Cleveland Cavaliers, que tá atuando agora no Sacramento Kings, então por isso eu coloco ele em Washington, mas ainda na frente do Jared Vanderbilt, com toda certeza, mas ainda atrás do Michael Porter Jr., porque mesmo estando no Brooklyn Nets, eu acho que o Brooklyn Nets ainda vai ter mais competição do que o Sacramento Kings. Não acho, eu tenho certeza do que o Sacramento Kings. O Lu Dort, eu tive dificuldade de se eu colocava ele ou o Dyson Daniels, mas eu decidi o Lu Dort porque ele entrega mais ofensivamente, mas são características de jogo muito parecidas, são jogadores que eles na defesa, na verdade, né? Porque no ataque é totalmente diferente. O Dyson Daniels é um cone no ataque, mas o Luguentz Dort, ele chega de uma temporada em baixa, mas a gente sabe do potencial que o Lu Dort pode trazer. O Lu Dort é um baita arremessador de 3 pontos, um cara físico que vai marcar o melhor jogador ofensivo do seu time, um cara muito bom, defensivamente falando, um cara que entrega uma defesa de perímetro muito boa, entrega tocos muito importantes, roubos de bola muito importantes e, consequentemente, também entrega vitórias e campeonatos, assim como ele entregou para o Oklahoma City Thunder. Ele é um arremessador de 3 pontos muito bom, igual eu falei, então eu acho que ele chega para ser titular, porque esse Atlanta Hawks não tem um pontuador característico. O Jalen Johnson entrega na pontuação sim, mas ele não é um pontuador nato. O Nickeil Alexander-Walker entrega muito na pontuação, mas eu acho que falta jogadores aí com espaçamento de quadra para arremessar de 3 pontos, e eu acho que o Lu Dort vai chegar para ser titular nesse quesito, porque entrega na defesa muito bem, assim como o Dyson Daniels. Eu acho que o Dyson Daniels ainda é um melhor defensor, mas se for colocar na balança as más atuações do Dyson Daniels no ataque e as atuações que o Luguentz Dort tem, eu acho que a balança fica mais favorável ao Luguentz Dort. Então eu coloco ele ok por conta disso. Melhor que o Aaron Nesmith, porque ele já foi campeão, entrega mais defensivamente e na bola de 3 pontos é um jogo páreo entre os dois. E eu fico com quem tem mais experiência, títulos da NBA e entrega mais defensivamente. O Brandon Miller é um jogador que está há 3 anos na liga, vai ter um papel importantíssimo no Charlotte Hornets na próxima temporada, ainda mais agora na saída do LaMelo Ball. É um cara que já vinha sendo a segunda opção desse time, agora vai ter que assumir a liderança, vai ter que assumir o papel de protagonista desse time, e eu acho que ele consegue com toda tranquilidade. Teve 20 pontos por jogo de média na temporada passada, é um cara que é atlético, é explosivo, consegue pontuar muito bem dentro do garrafão, tem um arremesso confiável e também entrega muito bem na defesa, num time no Charlotte Hornets que vai ter uma característica bem defensiva na temporada que vem, um time que vai ter muitos arremessos de 3 pontos, e eu acho que o Brandon Miller tem tudo para liderar essa franquia e conseguir ir muito bem.
porque é um jogador que tem potencial, é um jogador que entrega muito bem em todos os aspectos ofensivos e que, pela primeira vez, eu acho que ele vai assumir muito cedo essa responsabilidade, mas eu acho que ele dá conta do recado, porque quando o LaMelo Ball lesionava, ele conseguia assumir muito bem e quando precisavam dele, ele assumia essa responsabilidade e mostrava que é um jogador excelente. Então eu coloco o Brandon Miller em muito bom, eu coloco ele ainda atrás do Jaden McDaniels, porque eu acho que o Minnesota Timberwolves ainda tem mais teto de competição que o Charlotte Hornets, mas o Jaden McDaniels também entrega mais defensivamente, mas o Brandon Miller a gente não pode deixar de exaltar o quão bom jogador ele é e do que ele fez e faz pelo Charlotte Hornets nessas últimas temporadas. O Phil Larson vai ser um jogador que o Miami Heat vai ter que usar como joia na próxima temporada. Foi um dos jogadores que eles conseguiram manter da troca com o Giannis Antetokounmpo. Tem apenas 2 anos de liga, mas é um ala que tem uma característica de pondo a sua fisicalidade. Não é aquele cara que é a característica principal do seu jogo arremesso. É um cara que traz energia, traz entrega. É aquele cara que vai tentar trazer um drive importante, conseguir bandejas importantes. É um cara muito bom jogador. É um cara jovem ainda, então dá para o Miami Heat lapidar esse talento e conseguir ampliar, fazer um boost com ele, ainda mais agora adquirindo experiência com o Giannis Antetokounmpo. Então, por conta que ele é um cara que ainda está há 2 anos apenas na NBA, um cara que tem um teto de evolução bom, eu coloco o Phil Larson como o pior jogador aqui do Banana Verde, mas não é um jogador ruim, é um cara que vai ter um papel importantíssimo para o Miami Heat vindo de titular na temporada que vem, ainda mais com o Miami não conseguindo assinar com muitos jogadores e não conseguindo ter muita amplitude de elenco. Eu acho que o Phil Larson vai ter mais minutos e, consequentemente, mais pontos e mais destaque nesse time do Miami Heat. O Franz Wagner, o problema dele na temporada passada foi não conseguir se manter estável, porque é um jogador importantíssimo para o Orlando Magic, é um cara que pontua muito bem, é um cara que pontua dos 3 níveis da quadra com excelência, é a cara desse Orlando Magic. Eu não consigo colocar o Paulo Banchero como a cara desse Orlando Magic, ainda mais a temporada que ele fez em 2025, 2026. É um cara que, em determinado momento das últimas temporadas, conseguiu aparecer no top 10 MVP, teve médias de 30 pontos por jogo no começo da temporada, e eu acho que é um cara importantíssimo, um cara que pontua muito bem e consegue impor sua fisicalidade na defesa. Não é a característica principal do seu jogo, mas consegue impor a fisicalidade defensiva. No campeonato FIBA a gente consegue perceber o quão importante para a Alemanha ele é. É um jogador assim sobrenatural também no basquete FIBA, e eu gosto muito do jogador que ele pelo que eu falei, porque é um cara que consegue pontuar com excelência e é muito importante nesse time do Orlando Magic. Por conta disso, eu coloco ele muito bom, porque se tem um cara que precisa de aparecer, é ele e o Desmond Bane, e principalmente o Paulo Banchero. Mas eu coloco ele no muito bom porque ele é a cara, e Orlando Magic pra mim na próxima temporada, se conseguir consertar os erros com o técnico interino do San Antonio Spurs, que eu esqueci o nome dele agora, o Orlando Magic tem tudo para ser um dos melhores times da Conferência Leste na próxima temporada, e muito disso vai passar pelas mãos e dos arremessos importantes do Franz Wagner. E J.D. Buns, eu não preciso falar nada. Primeira escolha geral desse draft, que é um draft cheio de talentos. É um cara versátil dos 2 lados da história da NBA. Eu coloco ele como o melhor jogador da Banana Verde, porque ainda tem que evoluir em muitos aspectos do seu jogo. O Cooper Flagg, eu não preciso falar nada também, porque foi a primeira escolha geral do penúltimo draft. É um cara assim sobrenatural dos 2 lados da quadra, um cara que é o mais jovem a fazer um jogo de 50 pontos, é um cara mais jovem a fazer um jogo de 42 pontos, dentro do top 10 de maiores pontuações em apenas um jogo, dentro da NBA, ele aparece 4 vezes nessa lista, um cara com versatilidade ofensiva muito boa, defende muito bem também, tem uma característica de defesa de perímetro muito boa e consegue proteger o aro também com certa facilidade. Eu coloco o Cooper Flagg por todo o seu teto, pelo que ele fez na temporada passada sendo um rookie, entregando 21 pontos por jogo, e na próxima temporada o Dallas Mavericks vai ter mais profundidade, vai ter um time melhor e mais preparado para disputar na Conferência Oeste estacada. Coloco o Cooper Flagg em muito bom, porque ainda à frente do Jaden McDaniels, porque o teto dele é um jogador muito bom, um cara com muito talento, um cara físico, atlético, explosivo e que consegue entregar muito bem dos 2 lados da quadra com apenas 19 anos. Então a gente pode pensar o que esse cara faria com 28, 29 anos, eu não sei, você não sabe, mas por tudo que ele entregou na sua primeira temporada da NBA, a gente pode imaginar que o futuro é brilhante pro garoto de Dallas. O Kevin Durant, assim,
enquanto ele jogar ele é elite, ele é como vinho, cada temporada que passa ele fica melhor. É um cara que não vai conseguir ganhar um MVP, ou talvez não vai conseguir ganhar outro título na carreira, mas é aquele cara que vai te entregar certamente, no mínimo, 25 pontos por jogo. É um cara que na temporada passada no Houston Rockets foi a cara desse time, assumindo o protagonismo na frente do Alperen Sengun, mas o Houston Rockets foi uma falha na temporada passada, mas não por conta disso a gente pode culpar o Kevin Durant, que o Kevin Durant é um jogador muito bom, mesmo tendo seus problemas com companheiros, etc. Dentro de quadra ele vai te entregar, ele vai fazer o trash talk, vai te entregar pontuação. Ele na defesa não é a característica principal de jogo dele, mas nos seus anos de Golden State ele foi um bom defensor, consegue entregar aí pelo menos um toco aí a cada 2 jogos, uma média boa de tocos, por conta de toda a sua envergadura, de todo o seu tamanho, e é um cara que pontua com excelência dos 3 níveis da quadra, um cara que tem muitos drives por jogo, um cara que arremessa com excelência, um dos melhores arremessadores da história do mid-range, arremessa muito bem de 3 pontos também. Então eu coloco o Kevin Durant por todo o seu nome na história da NBA e por tudo que ele entrega ainda em elite, porque assim, enquanto ele jogar, ele vai ser elite, porque entrega muito bem e cada ano que passa a gente vê mais um pouquinho do quão bom é Kevin Durant. O Jalen Wells, ele se lesionou na temporada passada, mas pelo pouco que a gente viu na temporada passada e retrasada como um rookie, ele foi um jogador importantíssimo pro Memphis Grizzlies quando todo mundo estava lesionado. É um cara que consegue liderar na característica de armação, ele consegue pontuar muito bem infiltrando, um cara que tem um arremesso até que confiável e na defesa entrega muito bem no perímetro. Eu coloco o Jalen Wells em banana verde, na frente do Phil Larson, porque é do mesmo draft, mas foi uma escolha mais alta, e eu gosto muito do jogador que ele vai ter um papel importante pro Memphis Grizzlies, agora com Cameron Boozer, Cedric Howard melhorando os seus papéis, Jeremy Grant, até que o Grizzlies tem um time para brigar aí por 12º, 13º, que nessas novas regras do draft é uma posição boa para melhorar suas chances de conseguir uma primeira escolha e no futuro, ampliando a sua característica de jogo na armação e na pontuação e ampliando seu aspecto defensivo, vai ser um jogador interessantíssimo de se observar, um jogador interessantíssimo da gente assistir juntamente com Cameron Boozer. Então eu coloco ele em banana verde porque o teto dele na NBA é um teto até que interessante. O Herb Jones é um defensor de elite do perímetro, é um jogador que ofensivamente não vai te entregar muito bem, mas defensivamente é um jogador sobrenatural. Se ele estivesse encaixando aí no Lakers, mesmo ele não sendo um jogador que entrega muitos pontos, assim como o Jared Vanderbilt, a sua defesa é sobrenatural. Um cara muito bom, com versatilidade defensiva muito boa. E eu coloco o Herb Jones em ok. Eu vou colocar ele em ok na frente do Max Strus, porque vai ter um papel importante nesse New Orleans Pelicans, com Jeremiah Fears, DeJounte Murray, Derrick Queen, um time muito interessante para a próxima temporada e que eu acho que, na minha opinião, vai brigar sim por um play-in na Conferência Oeste. E muito disso vai passar pela âncora defensiva, que é o Herb Jones, e o Trey Murphy também. Esse time tá muito interessante e muito disso vai passar pela defesa e pelas pontuações, assim, alguns jogos que ele entrega de 16, 20 pontos do Herb Jones. E para fechar, temos o Devin Vassell, um cara que pontua muito bem dos 3 níveis da quadra, um defensor de elite, um cara que foi importantíssimo na corrida do Spurs na temporada passada para chegar na final, um cara que tá na NBA há apenas 6 anos, mas parece que é um veterano na liga, um cara que lidera a mentalidade desse time do San Antonio Spurs, lidera em papéis na bola de 3 pontos, no mid-range e que defensivamente tem o seu devido valor, deu tocos importantíssimos em cima do Chet Holmgren na temporada passada, na final de conferência e que também tem o seu valor dentro da liga, porque consegue entregar com excelência dos 2 lados da quadra e lidera a mentalidade desse time do San Antonio Spurs. Então, por isso eu coloco ele em bom, porque ele tem ainda muito a entregar. Na próxima temporada o Spurs tem tudo a evoluir, o Devin Vassell é um desses jogadores que vai exercer um papel importantíssimo no arremesso, importantíssimo na mentalidade após recuperar numa final perdida, e o Devin Vassell é esse jogador sim, bom. Eu coloco ele até na frente do Jaime Jaquez Jr., porque ele chegou na final, conseguiu ser importante para um time que chegou na final, diferentemente do Jaime Jaquez Jr. E assim ficou a nossa tier list de alas para a próxima temporada. Então galera, é isso, esse foi o vídeo, mais um vídeo aí de tier list ranqueando alguma posição da NBA. Espero que vocês tenham gostado. Os últimos vídeos tiveram alcances sobrenaturais e eu espero cada vez mais estar entregando mais. O YouTube está entregando mais o meu conteúdo e espero vocês também nessa off-season, nesse começo de temporada que vai começar em outubro. Espero vocês todos aqui no meu canal, porque eu vou estar trazendo conteúdos atualizados, conteúdos de opinião e de informação da NBA.
Eu vou ficando por aqui, aquele grande abraço, já vou deixando aquelas desculpas pela minha voz, eu tô gripado, a minha garganta tá doendo, tive que beber essa garrafa inteira durante o vídeo, nos momentos de corte provavelmente é porque minha voz falhou, ou que eu tava bebendo um pouquinho da água, eu já peço desculpas aí pela minha voz. Eu vou ficando por aqui, aquele grande abraço, Deus abençoe vocês, já vai deixando aquele like, aquele comentário se você discordou de alguma coisa e se inscrevendo no canal. Aquele grande abraço do seu amigo Fidelis, valeu, falou e tchau.